Você não caiu por acaso. Você foi empurrado pela vida, direto para o seu renascimento. Talvez esteja doendo agora, talvez pareça o fim. Mas e se eu te dissesse que é só o começo? Que por trás da dor que você sente existe uma força adormecida, prestes a despertar. Esse vídeo não é sobre o que te quebrou. É sobre o que você vai construir a partir dos cacos. Respira fundo, porque a transformação começa agora. Quantas vezes você já sentiu que não ia aguentar? Que a dor era grande demais? Que o mundo parecia pesado demais? Que tudo o que você construiu estava desmoronando diante dos seus olhos? Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez esteja tentando entender por que tanta coisa deu errado, por que a vida parece tão injusta. Mas escuta, o sofrimento não vem para te destruir, ele vem para te revelar. A vida não está te punindo, está te preparando. Cada lágrima que você derramou, cada noite mal dormida, cada queda silenciosa, tudo isso estava forjando algo dentro de você que ainda não foi completamente revelado. Esse vídeo é para quem já chegou no fundo do poço, mas ainda tem uma faísca acesa lá dentro, porque agora chegou a hora de transformar dor em poder, desespero em direção e cicatriz em combustível. Você está prestes a descobrir que o seu sofrimento nunca foi o fim, foi só o começo. Ninguém acorda em um dia comum esperando que a dor bata à porta, mas ela chega com silêncio ou com gritos. Às vezes é uma perda, outras é a traição de alguém em quem você confiava. E em certos momentos é só o vazio, aquela ausência de sentido que consome por dentro. E ainda assim é nesse lugar onde a maioria desaba que os verdadeiros gigantes são forjados. É aqui, nesse abismo onde poucos ousam encarar a si mesmos, que o sucesso começa a tomar forma. Porque enquanto o mundo te empurra para baixo, existe uma força invisível que só desperta sob pressão, a força do renascimento. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a primeira lâmpada. Abraham Lincoln perdeu 8 eleições antes de se tornar presidente. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Eles tinham algo em comum. Todos foram queimados pelo fogo da dor e usaram as cinzas para construir impérios. O sucesso, o verdadeiro sucesso, não aquele que brilha apenas nas vitrines, mas o que transforma vidas, ele nasce na escuridão. E você, exatamente agora, está mais perto dele do que imagina, se tiver coragem de atravessar essa dor. Você já percebeu como a sociedade foge do sofrimento como se ele fosse uma maldição? Somos ensinados a evitar o desconforto, a anestesiar a alma com distrações, a fingir que está tudo bem, quando por dentro tudo está em ruínas. Mas os grandes nomes da história sabiam de uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O sofrimento é um mestre cruel, exigente, mas justo. Ele não mente, ele te mostra quem você realmente é, quando tudo desaba. Quando ninguém acredita, quando a conta não fecha, quando o coração aperta, é aí que a escolha aparece. Ou você quebra, ou você se levanta com olhos de aço. Napoleon Hill dizia: cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Mas essa semente só floresce em quem tem fé. Não a fé cega, mas a fé de aço, construída na repetição diária de olhar para a dor e dizer: você não vai me parar. A mente humana é a maior força criativa do universo conhecido, mas ela é também a prisão mais cruel quando alimentada pelas crenças erradas. Você acredita que fracassou? Que não é capaz? Que o que viveu até hoje define o que será amanhã? Então você vai agir com base nessa mentira, mas se você ousar mudar a crença, ousar reprogramar o que está gravado aí dentro, tudo começa a se transformar. Hill chamou isso de autossugestão.
a arte de imprimir novas verdades na mente até que ela aceite como realidade. E o mais extraordinário é que a dor acelera esse processo. Quando você está no chão, vulnerável, emocionalmente exposto, você está mais receptivo a mudanças. É nesse estado que o cérebro entra em reconfiguração. É nesse estado que as palavras ganham peso, que os pensamentos se tornam armas, que a decisão de não aceitar mais a vida como ela é se transforma em combustível puro. Você quer mudar de vida? Então pare de fugir do sofrimento. Use ele. Transmute ele. Faça como o aço faz com o fogo. Endureça, fortaleça, evolua. Você tem no peito um poder que nunca foi apagado. Ele pode estar escondido pelas camadas da dor, pelas vozes que disseram que você não ia conseguir, pelas derrotas que te fizeram duvidar. Mas esse poder está aí. E ele acorda quando você olha para a dor com olhos de guerreiro e diz: obrigado, porque por sua causa eu vou me tornar invencível. A maioria das pessoas espera o momento perfeito, espera a paz chegar para agir, espera o medo passar para tentar, espera o caminho se abrir para começar a andar. Mas a verdade é que a vida não recompensa os que esperam, ela recompensa os que agem mesmo sangrando. Existe um ponto em que a dor se transforma em desculpa, quando o sofrimento vira identidade, e a pessoa se apega à própria tragédia como se ela definisse o que pode ou não pode ser feito. E é aí que muitos morrem, ainda em vida. Mas os que rompem essa barreira, os que olham para o espelho da dor e decidem que não serão mais vítimas, esses despertam algo que nem sabiam que tinham, um espírito indomável, um fogo que nenhum fracasso pode apagar. É nesse instante que o sofrimento deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. Porque tudo o que te derrubou se transforma no exato motivo pelo qual você vai vencer. Henry Ford quebrou várias vezes antes de fundar sua empresa. Foi ridicularizado, desacreditado, humilhado. Mas dentro dele havia uma convicção tão firme que nem o fracasso podia mover. Ele via o invisível, visualizava o que ainda não existia. E é exatamente isso que separa os extraordinários dos comuns, a capacidade de manter uma visão quando tudo ao redor diz que não vai dar certo. A dor é um véu que encobre o futuro, mas quem atravessa o véu com fé, disciplina e ação, encontra do outro lado o que os outros jamais verão. A maioria recua ao primeiro sinal de dificuldade porque foi treinada para buscar conforto, não crescimento. Mas você, se chegou até aqui, é porque algo em você já entendeu. O desconforto é o berço da transformação. Ninguém molda um corpo sem dor muscular. Ninguém fortalece a mente sem confrontar seus próprios demônios. Ninguém expande a alma sem atravessar a noite escura. A dor é a senha de acesso ao próximo nível. Você precisa entender algo. Nada muda até que você mude. Não é o emprego, não é o relacionamento, não é o dinheiro, é você. A raiz de toda mudança verdadeira nasce da decisão interna de não ser mais quem você foi até agora. Napoleon Hill falava da importância de um propósito definido, algo tão claro, tão ardente, que queima as pontes de volta. Porque sem clareza de propósito, você vai desmoronar toda vez que a dor bater. Mas com um porquê forte o suficiente, você atravessa a tempestade de cabeça erguida. E essa clareza não vem de livros, não vem de vídeos, não vem de gurus. Ela vem do silêncio da alma, quando você para de fugir de si mesmo e começa a escutar a voz que sempre esteve aí. A voz que diz: você nasceu para algo maior. Não é ego, é destino. E o sofrimento, por mais cruel que pareça, é apenas o treinador invisível te preparando para carregar esse destino. A disciplina é a ponte entre o que você sente e o que você se torna. Ela é o que separa o sonhador do realizador. Você
Pode ter toda a dor do mundo, toda a motivação do planeta, mas se não transformar isso em disciplina diária, vai continuar girando em círculos. E sabe por que a disciplina é tão poderosa? Porque ela é uma forma de respeito. Respeito por você mesmo, por aquilo que você quer construir. Ela diz à dor: você pode me visitar, mas não vai controlar meu destino. Cada manhã que você levanta quando não quer, cada treino que você faz, mesmo sem energia, cada decisão que honra seus valores, mesmo quando ninguém está olhando, tudo isso é a dor sendo usada como alavanca, não como âncora. A maioria desiste no desconforto, mas quem vence nesse terreno se torna imparável. Porque se você consegue agir mesmo quando dói, nada mais tem poder sobre você. Ação. Essa é a palavra esquecida pela maioria. Todos pensam, muitos planejam, alguns até visualizam, mas só os que agem mudam a realidade. Não importa o quão rasgado está seu coração, não importa o quão devastado está o seu passado, você ainda tem um corpo, você ainda tem uma mente, você ainda respira, então você ainda pode agir. E cada pequena ação feita sob dor tem valor multiplicado, porque ela exige mais coragem, ela demanda mais força, e ela constrói mais caráter. Quando tudo estiver desmoronando, continue. Quando ninguém mais acreditar, continue. Quando a dor for insuportável, continue. Porque é justamente aí que a maioria para. E é justamente aí que você se separa da maioria. A dor tem um segredo que ela não revela de imediato. Ela está moldando você para carregar o que você ainda não tem. Ela está expandindo sua capacidade antes de entregar a recompensa. É como o oleiro e o barro. Antes da forma, vem a pressão. Antes da beleza vem o fogo, antes da glória vem o caos, e é nesse caos que você aprende a ver com outros olhos. Começa a enxergar que a rejeição foi livramento, que o fracasso foi fundação, que a dor foi lapidação. Nada foi em vão, absolutamente nada. Cada lágrima, cada noite em claro, cada traição, cada perda, tudo tem um propósito invisível quando você escolhe interpretar o sofrimento como catalisador, não como sentença. A mente, quando treinada pela dor com sabedoria, adquire clareza, e com clareza vem o foco. Com foco vem o propósito, e, com o propósito, vem o poder. Poder de dizer não ao que não te eleva. Poder de seguir mesmo quando o mundo duvida. Poder de olhar para trás sem arrependimento, porque cada cicatriz virou símbolo de resistência. Você acha que é coincidência que os maiores líderes da humanidade tenham enfrentado os piores tipos de sofrimento? Nelson Mandela passou 27 anos preso. Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração. Martin Luther King foi perseguido, ameaçado, preso. E o que todos eles tinham em comum? Uma causa maior que a dor, um propósito tão alto que nenhum sofrimento podia sufocar. E é essa dimensão que falta em tantos hoje, viver por algo que transcende o ego. Porque quando tudo o que você quer é alívio, qualquer obstáculo parece o fim. Mas quando o que você quer é missão, nenhum obstáculo te detém. Essa é a chave. Pare de buscar apenas conforto. Comece a buscar missão. Missão te dá raízes, missão te dá asas, missão transforma o caos em escola. A dor, então, se torna parte da jornada, não inimiga, mas instrutora. O sofrimento depura. Ele remove o que não é essencial. A dor não perdoa ilusões. Ela mostra quem são seus verdadeiros amigos. Revela quais hábitos estavam te sabotando. Derruba as máscaras. Ela obriga você a crescer. E crescer dói. Crescer é admitir que você sustentou crenças falsas por anos, que você culpou os outros por muito tempo.
que você se escondeu atrás de desculpas, mas essa dor de consciência, essa dor de despertar, é a mais sagrada de todas, porque ela vem com luz, vem com liberdade. É a dor que separa o velho você daquele que vai nascer. É como atravessar uma ponte em chamas. Não há volta. O caminho é para frente, e ao cruzar você não é mais o mesmo. A dor que te queimava agora te ilumina. Você começa a sentir orgulho das cicatrizes. Elas contam sua história. Uma história que inspira, que guia, que transforma outras vidas. Nada, absolutamente nada, muda enquanto você continuar se vendo como vítima. Porque a identidade de vítima rouba o seu poder. Ela diz, eu não tenho escolha, mas você tem. Sempre teve. A escolha de mudar o significado do que viveu. De reinterpretar o passado como treinamento, de usar cada golpe como alavanca para subir mais alto. A vida não te castiga, ela te molda. A dor não quer te destruir, ela quer te revelar. Só que essa revelação exige maturidade, exige honestidade brutal, exige encarar no espelho todos os pedaços que você tentou esconder. Mas quando você faz isso, quando você se recusa a continuar pequeno, algo explode por dentro. É o nascimento do verdadeiro eu. Não aquele moldado pelo trauma, mas aquele que transcende o trauma. A dor pode ter te formado, mas não precisa te definir. Você é mais do que o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com isso. E agora? Agora que você já olhou a dor de frente, agora que reconhece sua força escondida, vem o próximo passo. Gratidão. Sim, gratidão. Não por masoquismo, não por negar a realidade, mas porque quando você agradece até pela dor, você a domina, você vira mestre dela, você toma o controle da narrativa. Agradecer não é aceitar sofrimento passivamente, é compreender que ele fez parte do seu renascimento, que ele te deu lições que o conforto jamais te daria. Gratidão é o ponto de virada. Porque quem agradece eleva a vibração, muda o estado mental, atrai novas possibilidades. Gratidão transforma a dor em sabedoria. E sabedoria é poder aplicado. Sabedoria é viver com consciência, é agir com intenção, é prosperar com propósito. Gratidão é o elo entre a dor e a abundância, e ela começa agora, com você, respirando fundo e decidindo não fugir mais. Você nasceu para mais. Essa frase não é poesia barata, é uma verdade profunda que ecoa no coração de todo ser humano que já ousou olhar além da superfície. Mas essa verdade não grita, ela sussurra. E só quem silencia o barulho do mundo consegue ouvi-la. A dor vem, muitas vezes, justamente para calar o ruído da distração. Quando tudo desmorona, você é obrigado a parar, a encarar o vazio. E nesse silêncio brutal, surge a oportunidade rara de descobrir quem você realmente é. O mundo vive distraído, correndo atrás de validação, acumulando máscaras, pulando de prazer em prazer sem propósito. Mas você não. Você está aqui, agora, ouvindo isso porque sua alma não se contenta com a mediocridade. Você sente que há algo maior te chamando. E talvez, só talvez, tudo o que doeu até aqui foi só a vida te empurrando na direção desse chamado. O sucesso verdadeiro começa nesse ponto, quando a dor não te paralisa mais, mas te posiciona. Não espere que os outros entendam. O seu caminho é seu. O seu processo é seu. Tem gente que vai rir, vai duvidar, vai tentar puxar você de volta para o velho normal. Mas ouça, ninguém que desistiu de si mesmo vai aplaudir sua transformação. Não procure aplausos, procure evolução. A maioria se perde porque quer ser aceita antes de ser autêntica. Mas os que vencem, os que realmente rompem barreiras, são os que escolhem a verdade, mesmo que isso custe solidão temporária. É necessário coragem para caminhar sozinho. É necessário convicção para continuar quando ninguém mais acredita. Mas é aí que o jogo vira.
Porque quando você prova a si mesmo que consegue se manter de pé, mesmo sem plateia, você se torna invencível. A dor te treinou para esse momento, para confiar em você, para depender da sua própria luz, para liderar seu próprio destino. A vida não premia o mais talentoso, ela premia o mais comprometido. E o comprometimento nasce quando a dor encontra a decisão, quando você sente tanto que decide nunca mais voltar atrás. Esse é o ponto da virada, quando a dor vira poder, quando a fraqueza vira força, quando o caos vira combustível. Isso não acontece com palavras bonitas, acontece com ação, ação consistente, ação mesmo sem garantia, ação mesmo sem aplauso, ação mesmo com medo, ação mesmo em lágrimas. Porque é no movimento que a mágica acontece. O universo não responde a intenções mornas, ele responde a atitudes quentes, a fé que anda, a coragem que executa. A disciplina que constrói dia após dia, mesmo quando ninguém está vendo. Edison falhou 1000 vezes antes de acender a primeira lâmpada. Cada erro era uma lição, cada fracasso um passo, até que a luz venceu. E com você será igual. Cada passo agora é parte da construção da sua própria lâmpada, sua própria revolução. E não se engane, haverá dias em que vai parecer que nada está funcionando. Dias em que a dor vai parecer maior que a força. É nesse exato ponto que a maioria desiste. Mas é também nesse ponto que a elite se revela. Quem está construindo algo grandioso sabe que a tempestade faz parte. Que o processo não é linear. Que a semente cresce em silêncio antes de romper a terra. Que o bambu chinês passa anos invisível antes de crescer metros em poucas semanas. Não é porque você não está vendo o resultado que não está acontecendo transformação. Continue, confie no invisível. Confie no invisível que está se formando dentro de você, porque é real, porque é forte, porque é necessário. A dor que você sente hoje é a prova de que o velho você está morrendo e o novo você está nascendo. E quando esse novo você surgir, não será mais um sobrevivente, será um mestre da própria realidade, não um refém das circunstâncias, mas o arquiteto da própria vida. Alguém que passou pelo fogo, mas não foi queimado, foi refinado. Que enfrentou a noite, mas nunca perdeu a luz. Que sofreu sim, mas usou o sofrimento como escada. Que sangrou, mas não parou. Que caiu, mas se levantou cada vez mais forte. Esse é o poder que você carrega agora. E ele não vem de fora. Não vem de fama, nem de sorte, nem de circunstâncias. Vem de dentro. Vem da sua decisão de transformar dor em poder, sofrimento em sabedoria, queda em impulso, porque no final das contas é isso que separa os grandes dos comuns, o que fazem com aquilo que os feriu. Agora, escute isso com o coração aberto. Você não foi feito para viver de joelhos diante da dor. Você foi feito para dominá-la, para pegá-la nas mãos como quem segura um martelo e, com ela, esculpir um novo destino. Não mais prisioneiro do passado, não mais vítima do que te fizeram ou do que faltou. Agora você é autor, agora você é o escultor. A cada escolha consciente, a cada decisão firme, a cada não dito com coragem, você constrói uma nova versão de si mesmo, mais alinhada, mais forte, mais viva. A dor te apresentou a si mesmo. Você finalmente se enxergou. E quando isso acontece, quando você se reconhece como criador da sua própria realidade, tudo muda, porque o poder muda de lugar. Sai das mãos dos outros, sai das mãos do acaso e entra em você, firme, incandescente, irrefutável. A dor foi a porta, mas foi você quem decidiu atravessá-la. A partir de hoje, o que te definirá não será o que você sofreu, será o que você fez com isso. O sofrimento é só o solo onde as raízes da grandeza se aprofundam.
É lá nas partes invisíveis que sua força cresce em silêncio. E quando brotar, porque vai brotar, não será só você quem vai colher. Vai inspirar, vai guiar, vai transformar vidas, porque a sua dor ressignificada vira mapa para outros que ainda estão perdidos. E talvez esse seja o sentido de tudo, ser prova viva de que é possível, de que a dor pode ser redentora, de que é possível se levantar mesmo depois da ruína, de que existe um novo começo escondido dentro de cada fim. E o mundo precisa ver isso, precisa ver você vencer. Precisa da sua história inteira, não só dos seus dias de glória, mas das suas noites escuras, dos seus recomeços silenciosos, das suas batalhas solitárias, porque é aí que mora a força real. Então, vá, levante-se, com todas as suas cicatrizes, com tudo o que ainda está em processo, com os joelhos marcados pelas quedas. Vá, porque ninguém mais vai viver esse propósito por você. Ninguém vai escalar essa montanha no seu lugar. E quando o cansaço bater, porque vai bater, lembre-se, você já passou por coisas piores e sobreviveu. Lembre-se de quem você se tornou no processo. Lembre-se da chama que a dor acendeu em você. Não apague essa chama por medo. Não se esconda atrás do velho eu por conveniência. O mundo precisa ver sua luz total, não sua versão editada. A dor já cumpriu seu papel. Agora é você quem cumpre o seu. O que vem a seguir não é sorte, é consequência. É o que acontece quando alguém escolhe transformar dor em poder. É o que acontece quando alguém decide viver com propósito, com disciplina, com fé inabalável. É o que acontece quando você finalmente entende que o sucesso nasce do sofrimento. E o seu sofrimento nunca foi o fim, foi só o começo. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, então já não é mais apenas um vídeo, é um chamado, um lembrete de quem você realmente é. Agora é a sua vez de dar o próximo passo. Inscreva-se no canal, ative o sino e junte-se a essa jornada de despertar, força e transformação. Aqui, cada vídeo é um lembrete do seu poder. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque juntos nós não só superamos, nós ascendemos. Você não está sozinho. E o seu novo capítulo começa agora.